Boa noite, estamos aqui novamente para mais uma live das quintas-feiras, trazendo hoje a presença da Fernanda Tchereta, física, terapeuta quântica, que vai nos elucidar um pouquinho a respeito do que é a física quântica, a diferença entre ela e a física clássica e as terapias quânticas. Legal. Boa noite. Boa noite. E agora eu vou passar a palavra para ti, então, Fernanda, para que tu possa te apresentar. Boa noite, Karina. Boa noite a todos que estão conosco. Meu nome é Fernanda Tchereta, sou graduada em Física, fiz Psicologia Transpessoal na Unipaz. Até a Karina foi uma das minhas facilitadoras. Nos conhecemos lá, né, Fernanda? Nos conhecemos lá. Sou especialista em mesas radiônicas, trabalho com as mesas radiônicas da Régia Prado. Mestre em Reiki Xamânico Estelar. Tenho uma caminhada dentro do xamanismo desde os 3, 4 anos de idade. Olha! Comecei um pouco cedo. E eu fui fazer faculdade de Física. Na época nem tinha certeza assim, o porquê que eu estava ali, mas fui caminhando, né, e fui entendendo com o tempo. Sim, sim. Bom, depois eu vou querer voltar nesse assunto aí do xamanismo que me interessou, essa tua entrada tão jovem no xamanismo. Mas a gente vai chegar lá, eu vou te fazer a primeira pergunta, Fernanda, que eu acho que é a curiosidade de todos, né? Quando a gente fala em quântico, no que exatamente a gente está falando? Eu busquei assim de uma maneira, de uma linguagem muito, muito simples para uma pessoa completamente leiga trazer isso. Eu pensei em fazer uma analogia com a mecânica, com a física clássica, enfim, mas eu acho que vai complicar muito. Eu trouxe de um texto assim bem simples. Um quântico em latim quer dizer quantidade. Só que na mecânica quântica a gente se refere a certas quantidades de energia, ou quantum, que é plural, quanta, singular. Então são pequenos pacotes de energias. As ondas eletromagnéticas são emitidas com pequenos pacotes de energia. Eu não sei se assim fica claro e consegue ilustrar isso de uma maneira assim. Então, vamos ver se eu entendi. Quando eu estou falando, por exemplo, em uma terapia quântica, eu estou falando de uma terapia que trabalha com energia. É isso? Isso, pequenos pacotes de energia. Sim, poderia ser. E nesse sentido, então, até mesmo um reiki é uma transmissão de energia. Então, seria uma terapia quântica. Sim. Tudo que movimenta energia, né? Pequenas quantidades de energia. Tá. Acho que aí fica mais claro. E para entrar um pouquinho mais nesse assunto, qual seria a diferença entre a física clássica e a física quântica? Que quando chegou, acho que no início ninguém entendia muito bem para que serviria, né? E hoje a gente ouve falar em tantas terapias que são quânticas. Então a gente já teve aqui uma live com a Mônica, que trabalha com constelação quântica, por exemplo. Então, hoje a gente ouve falar em muitas curas quânticas. Qual seria essa diferença entre a física que existia lá atrás, né, a física clássica, e a quântica? Isso se deu no início do século XX, né? A diferença são as leis que regem elas. São usadas outras constantes. São usadas outras leis. Então, isso se deu com Planck, né? Com
Como é que eu vou te trazer isso? Sabe por quê? Porque eu tenho uma tendência a entrar muito na ciência, né? É um assunto que eu vou. Né? Então são as leis que regem elas, que são outras, que são a gravidade, que são outras constantes, digamos assim. Né? Só para a gente não começar a se aprofundar muito. Depois veio Einstein com a teoria da relatividade, né? Então, só para a gente fazer uma base. E para o que nos diz respeito no mundo terapêutico, quando a gente está falando de energia, então de movimentar a energia desde um reiki, né, até as outras terapias mais recentes, essa energia, ela vem de onde? Depende no que tu te conecta. Depende da caminhada que tu tens, depende do conhecimento que tu tens. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Se tu tem conhecimento a respeito de cristais, isso aqui é um cristal verde. Se tu sabe para que serve esse cristal e as propriedades desse cristal, tu vai se conectar com a energia dele, que é diferente da energia desse outro cristal. Né? Se tu tem conhecimento em cristais, a questão é da onde vem a energia, da onde te conecta. Se tu tem uma caminhada dentro do reiki, tu vai fazer uma conexão com a linha que tu segues, com os conhecimentos os quais tu foi preparado. Se tu tem conhecimento em seres estelares, tu vai se conectar com eles para trabalhar com essa energia. Se tu tem conhecimento em ervas sagradas, tu vai usar a frequência energética dessas ervas para trabalhar, para fazer uma cura ou para elevar o teu padrão, a tua sintonia. Se tu tem conhecimento do elemento terra, tu vai botar os pés na terra e tu vai trabalhar energeticamente. Mas aí nós estamos falando do terapeuta, no caso. Qual é a egrégora do terapeuta? Sim. Uhum. Porque eu acredito que na maior parte dos casos, à medida que a gente vai caminhando e a gente vai conhecendo outras ferramentas, a gente vai incorporando várias energias, então, né? Eu posso ter conexão com os cristais, com o reiki, no meu caso, com o religare e por aí vai, né? No teu caso específico, já tens o xamanismo de longa data, os seres estelares. Então, a gente está falando aqui, então, da energia do terapeuta, que eu entendo, e acredito que tu também, como muito importante nesse primeiro momento, quando o nosso cliente chega até nós. Se ele vai se conectar com a nossa energia. Se ele está precisando, dá aquela sintonia. Sim. Sim, porque às vezes pode até acontecer do cliente, por exemplo, não se conectar com o terapeuta. Que para outra pessoa a experiência foi maravilhosa, e aí ele chega na tua sala de atendimento e não consegue conectar. E eu acho importante também trazer que pode acontecer do terapeuta não entrar em sintonia com aquela pessoa. Claro, porque senão, né? Sim. De uma forma muito amorosa, trazer isso, tipo, olha, eu não entrei em sintonia, porque se você não tem um amor incondicional, não tiver uma sintonia para auxiliar aquela pessoa, eu acho que não tem como tu fazer isso. Ou tu faz com um amor incondicional ou não faz, né? E eu acho que é bem importante falar sobre isso, porque por mais conhecimento que tu tenhas, por exemplo, tu, Fernanda, que eu sei que tu és médium, né? Então, digamos, o teu cliente chegou, o teu paciente chegou, tu conseguiste mapear o campo daquela pessoa, mas isso não quer dizer que existiu conexão para tratar aquela pessoa. Claro, ou eu vou trabalhar com uma das mesas, não, vou fazer uma mesa para ti. E os portais, eles simplesmente não abrem. Como que é isso? Explica um pouquinho para nós, então. Se
Eu tô com uma mesa aqui radiônica da última conexão que eu fiz. Daí depois Mostra para nós o que é uma eu mesa. já te mostro. Talvez Então, as pessoas não saibam que seja uma mesa. Então, essa aqui é a mesa siriana, Portal Sírios, da Régia Prado. Ela é grande, né? Tá? Tá. Como se fosse um gráfico que tu apoias na mesa e a partir daí vai iniciar o teu atendimento. Sim, tu faz a conexão e tu vai trabalhar com essas frequências, com tudo que tens aqui. Tu vai trabalhar com o quê? Com um pêndulo, né? Então tu tem que ter conhecimento em radiestesia, certo? Hoje eu fiz um atendimento que não abriu o portal, né? Não, simplesmente não abriu. Tipo assim, nossa, por que não tá abrindo? Porque não era necessário ser feito. A questão que a pessoa estava trazendo não era para ser mexido, era para essa pessoa ter tomado uma consciência da situação dela e ter modificado o comportamento. Porque não adianta tu movimentar um monte de energia se não modifica o comportamento. Por isso que eu creio, o meu ponto de vista, né, que é muito importante tu ter a psicoterapia junto. Sim. Eu acho que tu tocaste agora em outro ponto que eu considero bem legal a gente falar aqui, porque tem muitas terapias novas que estão surgindo em continuidade, mas a sensação que eu tenho, às vezes, Fernanda, como terapeuta, é que as pessoas acreditam que exista uma terapia com a qual a gente faz um movimento com a varinha de condão e todos os problemas somem, como se isso fosse possível, né? Então, a tendência do nosso cliente cada vez mais é querer que as curas se deem de fora para dentro. Então, eu deito na maca, o terapeuta vem, faz alguns movimentos, ou eu vou para um atendimento com a Fernanda, ela vai fazer com o pêndulo ali na mesa e eu vou sair curado. Então, quando tu diz assim, que é necessário um acompanhamento psicoterápico, né? Se tu acha um exemplo, eu concordo contigo. Eu acho que esse processo de autoconhecimento ele é muito mais profundo e mais longo do que atendimentos eventuais. São terapias complementares, né? Como o nome já diz. Sem dúvida. E não pensa que tu fazeres 1, 2 ou 4 cursos vai te deixar pronto. Tu tem que estar em constantemente caminhando e se trabalhando. Exato. Entrando nos processos e vivenciando aquilo. Porque ninguém vai levar o outro aonde não conhece, né? Exato. Nem tirar o outro daquela situação. Não que a gente tenha que passar por todas as dores do mundo, mas tu tem que ter uma caminhada. Tu tem que ter uma responsabilidade com o que tu estás fazendo. E um amor incondicional a isso. Sim. Né? Isso é um chamado que incondicionalmente tu tem que estar auxiliando aquela pessoa. Ou não, porque dizem... Essa energia que eu tenho do xamanismo, eu tenho uma energia masculina também, muito forte, né? Que às vezes brincam. Para fazer terapia com a Fernanda tem que ter um pouco de coragem, porque ela vai lá e te dá no meio. Mas ou eu vou te sacudir, ou não vai adiantar nada no trabalho. Porque às vezes tu precisa mexer com aquela pessoa ou simplesmente dizer, olha, tu tem que tomar atitude. Tu tem que dar a real para a pessoa, né? Sim. Senão, que sentido tem de ela ficar ocupando um lugar no espaço? Para mim, daí é isso. Daí o meu trabalho ele não tem um resultado. Isso aí vai nos deixando frustrada, né? Então, olha, sinto muito, fiz o que eu tinha que fazer até aqui. Sugiro que, daí depende da situação, vai para um outro colega, ou pare um pouco, ou vai tomar uma atitude na tua vida. Né? Terapeuta da fronteira oeste não é fácil.
Sim. Já que tu tocaste na questão do amor incondicional, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre os campos, né? A gente, na nossa pré-conversa de live, veio o assunto o campo magnético e o campo elétrico. E tu falaste nessa importância da energia de acolhimento, a energia do feminino que vem do coração. Uhum. O campo eletromagnético, ele é uma energia masculina, é uma energia mental, tá? E o campo magnético, ele é uma energia feminina, que ela vem aqui do coração. Daí, como que tu vai co-criar, que estão dizendo muitas vezes, co-cria sua realidade, coisa assim. Primeira coisa, treinar, né? O campo mental. Tu tem que estar com uma cabeça muito boa para direcionar esse campo, né? Mas tu tem que sentir aqui dentro. Não adianta tu só ativar um monte de energia elétrica, tá? Se não entrar em sintonia com a tua emoção, com os teus sentimentos. Tu tá sobrecarregando um campo, tu tá saturando um campo. Não sei se eu fui clara. Eu acho que tu consegue nos dar um exemplo? Eu acho que fica mais fácil da gente entender. Um exemplo. Vou te trazer um exemplo. Quero morar numa casa que tenha um jardim na frente, que seja branca, que tenha um pátio grande, que não sei o quê. Daí tu começa a encher de informação, mas se tu não sente que essa casa aqui dentro, tu não vai conseguir entrar em sintonia com este lugar. Não sei se agora... Sim, então, ao passo que no meu coração eu sinto que eu quero uma casa aconchegante, que não importa se realmente seja uma casa ou um apartamento, mas é importante que seja aconchegante. O meu coração está vibrando algo, mas a minha mente está projetando, sei lá, uma casa linda na beira da praia. Então é como se existisse um ruído de informações. Exato. Existem informações diferentes aí. São dois campos diferentes, que eles não estão entrando em sintonia. Tu está sobrecarregando um campo elétrico. Daí tu fica com um monte de excesso de pensamentos, começa a entrar em estresse e começa a desequilibrar o teu sistema. No momento que tu entra em paz com a tua emoção, que tu sente essa casa aqui, né? Que tu sente entrar nessa casa, que tu sente a emoção deste local. Se tu quer ter plantinhas, né? Tu sente um terreno grande, mexendo nesse terreno com um companheiro, ou uma companheira, ou teus filhos. Tu tem que sentir aqui dentro. Não adianta tu projetar aqui que tu vai saturar um campo. Tu vai encher de informação. E daqui a pouco tu não tá tendo uma capacidade de materializar isso. Por quê? Vai ter um desaterramento. Tu vai desaterrar disso. E quando o campo mental ele está saturado, dá um desequilíbrio do sistema, né? Tu desaterra. O chakra básico desaterra. Daí tu entra no medo, na insegurança, na escassez. Desequilibra, começa a desequilibrar. Chakra básico, depois vem o umbilical, depois vem o poder pessoal. E vai indo, a hora que dá um colapso, daí as pessoas resolvem ver o que está acontecendo com elas. Elas estão com excesso de pensamento, estão com um campo saturado. Sim. Porque ficam nessas mentalizações ou começam a ativar um monte de coisas que elas ainda não têm um grande entendimento e se usa muito física quântica, pessoas que não são, não digo assim, não são físicos, mas pessoas que não têm uma caminhada de terapeuta para saber lidar com o que vem. A Majô tá dizendo que difícil.
realmente, né? Porque muitas vezes nós não temos nem consciência das nossas crenças limitantes que nos auto-sabotam, né? Então eu posso dizer assim, eu quero ser uma estilista famosa, trabalhar em São Paulo, fazer desfiles e ter uma vida de viagens, mas lá dentro eu tenho medo, porque eu tenho a minha família, eu não quero deixar os meus filhos, eu não quero deixar minha cidade do interior, a minha comodidade, tudo fácil. Então tem um conflito, né, Fernanda? Meu pensamento está projetando um futuro abundante, mas lá dentro eu tenho medo. Ou eu tenho receio de deixar minha família, receio de que se eu me torne famosa eu não vou ter tempo para os meus filhos. Então a coisa não anda. Mas daí tu não quer uma transformação. Mentalmente eu acho que quero, mas lá dentro tudo está dizendo Aqui que não. não. Exato. A transformação, né, que eu tenho, existe, tu também deve ter muitos esses exemplos de quantas pessoas a gente atende e que a vida delas faz assim, zup. Esses tempos, uma pessoa que eu atendi, ela começou a trabalhar a se trabalhar ela e a família e com o apoio da terapia para ir morar em outro país. E foram com filhos pequenos. E quantos aqui só uma pessoa não consegue transformar a sua vida? Mas qual é a diferença? Uns querem realmente essa transformação. E outros realmente eles estão na zona de conforto. Na constelação familiar, né, que a gente diz, eu não sou consteladora, mas tenho algum conhecimento e já constelei tanto que... né? Aí por trás tem alguma vantagem. Essa pessoa tem algum benefício em ser a vítima ou ficar nessa zona de conforto. Sim, sim. Não sei se tu concorda. Outro exemplo que me ocorre, uma vez nós fomos fazer uma formação e ficamos entre 4 mulheres num quarto, e aí veio o assunto homem, claro, né? E aí uma delas, solteira, disse assim, ai, mas eu queria tanto um companheiro. E aí a outra olhou para ela e disse assim, mas tu realmente queres um companheiro? Estás disposta a deixar a tua comodidade da tua vida de solteira, que tu não deve satisfação para ninguém, e foi citando uma série de coisas. Aí as duas se olharam e disseram, realmente eu acho que eu não quero. Então é outra situação que tem a ver com o que tu falaste, né? Se realmente eu quero dentro do meu coração, é muito mais fácil que eu tenha um resultado do que se é simplesmente uma projeção mental. Exato. Porque daí tu começa a criar outros problemas. Se tu ficar só aqui, né? Começa a desequilibrar todo o sistema. Porque não é o chakra umbilical, não é só o companheiro. Aí por trás temos a criatividade, a espiritualidade, né? Então começa a entrar em colapso esse sistema. Sim, sim. E esse seria também o, digamos assim, o ponto-chave da técnica que ficou tão famosa, o livro O Segredo? De gerar o campo aqui e aqui? Sim, de eu conseguir aquilo que eu quero, né? Exato. Porque algumas pessoas leram o livro e disseram, ah, mas eu fiz tudo que estava ali e não consegui. Porque ela deve estar com algum bloqueio no campo emocional dela. Uhum. Não é fácil tu fazer grandes transformações sozinha, né? Tu precisa de ter alguém que te auxilie neste momento. Sim. Mas um profissional capacitado, que saiba te auxilie realmente, pegue da tua mão realmente e te ajude e que te fale as verdades, porque às vezes vai doer. É, normalmente. Eu nunca vi a caminhada que não dou, né? Que não sinta a dor. Isso, se tiver, eu quero conhecer. Alguém colocou aqui, a projeção às vezes pode ser cultural e não um desejo real da pessoa. Claro, porque nós somos bombardeados pelo ambiente cultural, pela sociedade. Então, muitas vezes a gente quer coisas que
não somos realmente nós que queremos. Pode ser projeção familiar, pode ser uma projeção do meio, e isso fica muito confuso para a gente. Por isso, a importância da gente ter ao nosso lado alguém que nos ajude a fazer essa lapidação daquilo que é meu e aquilo que é do entorno, né, Fernanda? E autoconhecimento, isso é fundamental. Exato, que é uma caminhada longa e eterna, eu diria. Enquanto a gente estiver aqui, a gente... Não tem o cheguei, né? Não tenho, cheguei. Né? Outra coisa que eu anotei aqui para a gente conversar seria a respeito da estrutura do cliente para absorver aquilo que é trabalhado e, inclusive, absorver de forma mais ou menos profunda e mais ou menos veloz. Isso depende, esse é o meu ponto de vista pela caminhada e a experiência que eu tenho. Depende quanto essa pessoa já se trabalhou, já se aprofundou, já caminhou. E o principal, ela querer a transformação. É o querer. No momento que tu tem uma meta de realmente transformar uma situação, tu vai. Né? Tu vai caminhar. Né? Então, tá, eu quero transformar curar a minha criança interior. Não vai ser fácil, mas tu começa a buscar isso, tu vai começando a superar os obstáculos. Né? Não existe a ferida que seja curada que não vá doer. Ela dói. Né? Mas quanto mais tu for indo, menos ela vai doendo e mais profundamente vai curando. E aí, quando a gente fala, coloca foco em algo, e aí o universo conspira e tu entraste naquele campo. Por exemplo, a criança interior, né? Então, eu coloquei na minha cabeça que esse ano eu vou trabalhar com a minha criança interior. Parece que, como mágica, as coisas vão acontecendo. Eu vou tendo sonhos, vão aparecendo pessoas da minha infância, vão aparecendo novas formas de trabalhar. Quer dizer, não é mágica. Eu entrei nesse campo, né, Fernanda? Exatamente. Tu pediu isso. E se veio é porque é o momento. Sim. Porque não vai vir para ti o que tu não esteja preparado. Sim. Se tu tá preparado para mexer naquilo, né? Vamos se aprofundar um pouquinho, trazendo uma situação delicada. Pessoas que passaram por abuso. Isso aí só vai vir quando essa pessoa ela tiver uma estrutura para mexer nisso. Senão, sabes que o inconsciente ele vai proteger. Né? Sim, sim. Enquanto ela não estiver preparada, claro. Exatamente. Sim. E tu me trouxeste um exemplo outro dia, quando nós conversávamos, de uma pessoa que está trabalhando contigo, ou estava, e tu disseste assim, ela tinha tudo pronto para deslanchar, para acontecer, mas ela não conseguia, né? Então, casos como este, por exemplo, uma pessoa que está profissionalmente, ela tem todas as ferramentas, ela já tem a caminhada, parece que está ali, né, como aquela palavra que está na ponta da língua e não sai. Mas a pessoa não consegue. O que está acontecendo nessa situação, Fernanda? Ou tem algo que ainda tem que ser mexido, ou essa pessoa ela não quer. Está confortável. Sim. Aí, no caso, ela vai fazer o atendimento contigo. Como que seria esse processo? Primeiro, identificar isso? Tu realmente queres? Na realidade, qualquer pessoa que chega, o que eu faço? Eu faço uma leitura do campo dela, tá? Lendo esse campo e começando a identificar, né, quais são os bloqueios, o que está acontecendo, eu consigo ter uma percepção, né, pela caminhada que eu tive, pelos estudos que eu já fiz, de todo o campo dela, de todo um contexto dela. Parece que eu começo a enxergar tudo em camadas. E ali eu vou fazendo a identificação. E através da radiestesia,
com o pêndulo, com as mesas, com o xamanismo, com a psicologia transpessoal. Eu vou fazendo uma associação de técnicas para o que é necessário naquele momento, né? Sim. Às vezes tu consegue modificar e começar a preparar ela só batendo, fazendo uma batida de tambor em toda ela, tá? Sabe? Às vezes para soltar coisas ali, para começar a mexer no campo dela, de tão... Como é que eu vou te explicar? De tão fechado que tá. E daí tu começa a abrir isso e identificar o que tem ali, o que tá acontecendo. Ou tem pessoas que chegam e dizem, eu nem sei por que eu vim aqui, mas eu vim aqui, eu preciso, né, ver o que tá acontecendo comigo. Daí eu começo a abrir o campo dela e fazer uma leitura. É interessante isso que tu estás falando, me lembrou da aula do professor Jorg. Não sei se tu lembras dele na psicologia transpessoal. E ele começou o seminário colocando uma música e dizendo que a forma mais rápida e fácil da gente harmonizar um campo é através dos sons. E agora tu trouxeste o tambor. E hoje ainda estava assistindo um vídeo da professora Isabel, com quem eu fiz a formação de Religare. E ela comenta que adquiriu uma mesa de lira. E que a filha dela vai começar a trabalhar com essa mesa dentro de uma estrutura que eles vão construir lá no Florescer, como se fosse uma mesa com cordas. Eu já fiquei imaginando, meu Deus, isso deve ser fantástico. Porque quando dizem a pessoa está tão fechada, ela chegou, está tão fechada, eu fiquei imaginando então essas moléculas todas bem grudadinhas uma na outra, sem espaço nenhum, onde nada entra, toda bloqueada, e aí o som do tambor começa a abrir isso. E harmonizar, né? Harmonizar. Eu tenho uma... começa a abrir e harmonizar. Então, e às vezes essas pessoas elas estão com medo, elas não sabem o que tu vai fazer nela, né? Uma vez um paciente me espiou e disse assim, tu não vai me judiar, né? Senão eu vou cuidar de ti, fica tranquilo. Quer ficar com o olhinho aberto? Pode ficar. Sim, sim. E a energia da abundância, Fernanda? Eu anotei uma frase da Cabala que eu gosto muito, né? E que eu acho que é um bom exemplo para a gente trazer aqui. As pessoas geralmente trazem muito isso, né? Tal pessoa ela é feliz porque ela é rica. Na realidade, essa pessoa é rica porque ela é feliz. No momento que tu torna os teus dons, os teus talentos, isso produtivo, e o teu trabalho ele for um prazer para ti, tu está conectado com a abundância. Mas as pessoas acham que a abundância é só ter muito dinheiro sobrando no banco, né? Nem sempre, porque quantas pessoas que realmente têm muito dinheiro sobrando no banco e vivem como uns miseráveis, né? Não vivem numa sintonia com a abundância. Então, a abundância o que é abundância para ti? Né? Às vezes, eu sempre pergunto para as pessoas o que é abundância para ti? É ter saúde? É ter uma família amorosa? Porque estar em sintonia com a abundância é tudo que tu precisar, isso vai chegar até ti. E nem precisa ser do teu dinheiro. Confiar, né? Confiar no universo, ele vai te trazer exatamente o que tu precisa. E até na nossa conversa, a gente tocou nesse assunto, né, de confiar no universo como terapeuta, isso não vai te faltar. Tu pode fazer um atendimento de graça, porque o universo ele vai te trazer, ele vai te compensar. Eu nunca deixei de atender nenhum cliente por uma situação que ele está passando, porque eu confio que isso vai vir. O que é importante ali, no momento que eu assumi o meu dom de ter prazer no que eu faço, né? É o quê? É curar aquilo ali, é o que eu me dispus a fazer, né? O dinheiro ele é uma energia de troca.
Se não vai vir por ali, vai vir por um outro local, de uma outra forma, ou vai vir algo que tu tá precisando da energia do dinheiro para adquirir e tu pode ganhar de presente, né? Sim, sim, com certeza. É o comprometimento. Estar conectado com isso, né? Exatamente, tu tem que sentir aqui, né? Sentir aqui. Sim. E fazer de coração o teu trabalho, seja o que for. Se tu disser, olha, eu sou muito feliz fazendo pêndulos, né? Fazendo orgonite ou fazendo vasinhos de flores, ou não importa, seja o que for, ou fazendo uma programação de computadores, no momento que tu coloca, tu tem prazer com o que tu fazes, daí tu entra em sintonia. Porque aquilo ali não vai ser um sacrifício. A abundância, ela não é sacrifício, ela não é esforço. No momento que tu acha que tu tá se esforçando, tu tá fazendo um sacrifício de ir para aquele lugar, fazer aquilo ali, o universo ele vai cortar essa sintonia para quê? Para te sacudir e dizer, então tá, então vai fazer realmente o que tu quer. Né? Sim. Esses tempos até a Lúcia, né, que é coordenadora da astrologia lá do Tower, eu sou aprendiz de astrologia, aprendiz que você vai estudar a vida inteira e na próxima vai estudar mais ainda, né? Ela estava trazendo isso. Quantas pessoas deixam para fazer o que realmente amam depois que se aposentam? É verdade. Depois que eu me aposentar, eu vou fazer o que realmente eu quero. Mas isso é estar em sintonia com a abundância? Tu se sacrificar todos os dias, das 8 da manhã às 6 da tarde, né? Aí entra a pressão social, né? Muitas vezes a pressão familiar, eu ficar atrás daquilo que os outros dizem, porque eu tenho medo do que vão pensar. É uma série de coisas, né? Às vezes a gente tem uma formação e acredita que precisa cumprir com aquilo ali, mas gosta de fazer outra coisa e não tem coragem de investir naquilo que gosta, porque, mas eu estudei tantos anos e agora minha família espera que... Mas daí tu tá desconectado com o teu poder pessoal, né? Com certeza. E aí entra, de novo, o autoconhecimento, né, Fernanda? Exatamente, né? Exato. E acreditar no que tu faz. Sim, acreditar em ti, na tua força, né? E ir te trabalhando para, então, conseguir dar esse passo posterior, chutar o balde, como se diz, e assumir aquilo que tu realmente quer fazer, né? Ou não tão ao céu, nem tão à terra, fazendo uma transição harmoniosa. Tu também pode fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né? Sim. Fazer essa transição de uma forma harmoniosa é possível. Se tu realmente quiser, é possível. Né? Ou fazer um teste por um período. Tu precisa jogar tudo pro alto para te jogar de cabeça. Vai testando, vai fazendo uma transição, né? Mas é importante que tu esteja conectado com o teu... Ou rapidamente, né? Esses dias uma pessoa me disse, eu tô buscando essa transição, então eu vou fazer isso e aquele outro. Eu digo, não precisa. Não precisa ser rápido. Não é a quantidade nem a velocidade. Aí citei exatamente o que tu estás falando. Essa transmissão, essa transferência, no caso, né, de profissões ou de carreira, de trabalho, enfim, de uma forma que a pessoa também vá se conhecendo, até para saber se realmente ela vai gostar daquilo ali. Porque às vezes também pode ser uma ideia momentânea, achou bonito, porque o outro está fazendo, enfim. Então não tem por que ser rápido. Né? E criando bases, né? Tu tá entrando num novo terreno, então tu tem que ir solidando, te consolidando dentro do que tu tá fazendo. Senão tu vai estar dando, também pode estar dando tiro na lua. Sim. É que a gente vive também um momento onde tudo é rápido, né, Fernanda? As pessoas acham que as mudanças se dão na velocidade do computador, né, de um clique.
Não é assim. Não é. A caminhada para a gente adquirir experiência, ela é constante e longa, né? É um passo depois do outro. A gente vai adquirindo maturidade, experiência, e isso não tem como ser de um dia para o outro. Exatamente, até porque tu não vai estar pronto para lidar com o que vem, né? Sim. Fernanda, vamos entrar assim mais especificamente no teu trabalho, né? Tu me falaste que trabalhas com as mesas psiônicas ou radiônicas. Então, para quem nunca ouviu falar nisso, como que funciona um atendimento teu? A pessoa vai te procurar em que situação? Quais são os casos de maior sucesso? Tratas também com questões mais densas, como, por exemplo, o distúrbio de pânico, depressão. Fala um pouquinho mais para nós do teu atendimento. As mesas que eu trabalho com 4 mesas diferentes da Régia Prado. Trabalho com várias técnicas do xamanismo, algumas técnicas de... como é que eu vou te dizer? Eu vou fazendo o quê? Não vou te dizer assim, existe um protocolo, Karina. Existe uma associação de técnicas para a questão que as pessoas trazem, né? Então, trabalho com... Eu confio no campo, eu sou que nem os índios, né? Quem precisar vai chegar. E se chegou ali, ele está pronto, ele quer ser trabalhado, precisa de algumas técnicas, ou apenas só um reiki, que eu trabalho com reiki xamânico estelar, né? Ou apenas só um reiki. Alguma coisa ele está precisando. Então, quando as pessoas chegam até mim, a primeira coisa que é feita, leitura de campo para ver como que vai ser trabalhada aquela pessoa, né? Cada indivíduo ele é único. O que eu trato? O que é mais forte, o que mais chega para mim são questões de saúde física, né? Questões emocionais também. Pessoas que já tiveram dependência de substâncias químicas também. Também. E eu acho assim, se a pessoa sentir no coração, né, ela está precisando. Então, não vou te dizer assim, eu atendo isso. Às vezes aparecem situações que eu nunca tratei, só tem uma parte teórica, digo, olha, deixa eu me aprofundar um pouco nesse assunto e depois a gente conversa. Se não for para mim, eu vou te encaminhar para um colega, né? E também eu dou cursos. Esse trabalho ele é feito também à distância, Fernanda? Eu não gostava de atendimento à distância, né? Então, mas com a atual situação tive que me adaptar. Então, atualmente está sendo feito à distância. Usei outras ferramentas, então incluí outras ferramentas. Estou fazendo outro tipo de trabalho, mas que também tem resultados incríveis, porque a energia, no momento que tu abre uma conexão com uma pessoa, não importa onde ela esteja, tu vai trabalhar o campo dela. Claro, tu tem que fechar, tu tem que proteger o ambiente aonde tu está e o ambiente aonde essa pessoa está, para ter esse deslocamento de energia. Tu não pode mandar isso aí solto, né? Daí isso aí que vai a diferença, eu acho que de caminhada. E quando tu dizes assim, vamos de novo trazer para o nosso público leigo, quando tu dizes assim, tens que proteger, do que tu está falando exatamente? Eu estou falando de ancorar um campo de proteção. E seria, para quem nunca ouviu falar nisso, o que é ancorar um campo? Ancorar um campo. Vamos trazer um exemplo. Trazer uma esfera de luz em torno daquela pessoa e acoplar dentro daquela esfera. Daí depende de cada técnica que as pessoas têm, no que elas já são conectadas.
né? Ali dentro daquela esfera, tu vai ativar frequências de limpeza, de proteção. Depende como eu trabalho. Eu não posso te falar o nome das geometrias. Eu ativo um monte de geometria sagrada. Como eu trabalho muito com cristais e plantas, né? Eu ponho elas dentro de uma gruta cheia de planta. Super exagerada nas proteções. Mas dependendo do que tu for abrir, esse campo, ele tem que estar muito bem ancorado. E muitas vezes tu vai mexer em alguma coisa e ali pode se dar um efeito em cadeia, achando que tu vai só mexer uma coisa na criança interior, uma coisa bem light, né? Isso, exemplo da criança interior, e tu começa a abrir memórias de vida passada. E a pessoa ela começa a entrar num processo não muito legal. Isso. Então, sabe-se lá o quanto isso aí vai abrir, né? Por quê? Porque por trás daquele menino que está depressivo, quando tu vai aprofundando, tu vai chegar aonde, né? Tu vai abrir a linha do tempo dele, tu vai chegar aonde. Então, por isso que eu digo, eu trabalho com um campo muito, muito protegido, muito bem ancorado. Né? E mesmo assim, nós conversávamos outro dia, né, Fernanda? Mesmo assim, a gente que trabalha com energia, muitas vezes, por mais que a gente ancore o campo, que a gente faça as nossas amplificações de campo, enfim, para iniciar o atendimento, às vezes, trabalhando com energia, quem está na chuva vai se molhar, a gente acaba levando umas, né? Exato. Mas é importante isso do autoconhecimento, né? E tu ter uma boa rede de pessoas que tu confia. Sim. Para te auxiliar. Nós não caminhamos sozinhos, né? Sim. Então ter uma rede de amigos aqui do coração que tu, né, para fazer essa troca e saber que se permitir também ser cuidada. Eu acho que o terapeuta tem que fazer a terapia e é importante ele também ser cuidado, né? E tu sempre tem que estar um pouquinho, né, Fernanda, essa figura do terapeuta como ser todo-poderoso que nunca vai precisar do cuidado. Nossa, eu acho que a gente é o que mais caminha, mas está se cuidando sempre. Porque se tu não está alinhado, tu não está bem, como é que tu vai atender? A gente não pode nem atender daí, né? Nem atender. Assim, se desliga, né? Até passar o teu processo. Porque daí isso é amor próprio, isso é se cuidar, isso é se respeitar, isso é limite. Porque daí, não vou trabalhar hoje porque eu estou passando por um processo que ele não tá fácil, não tenho condições. Até para quem tu também atende, ele ter também essa consciência, olha, não é só eu que fico mal. Sim, mas todo mundo fica. E como a gente está falando de energia, o terapeuta que vai lidar com o seu cliente, ele tem que estar com uma energia boa para poder acessar, né, tudo que ele precisa para fazer um bom atendimento. Se tu tá com uma energia, um padrão vibracional alto, tu vai sintonizar isso. Sim. Contrário. E o contrário também é verdadeiro. O contrário também é verdadeiro. Se tu tá com uma energia densa ou desequilibrada, tu vai acessar isso. Vai ser o campo que vai abrir. Sim. E tu vai deixar frestas, né? Que isso vai estourar, vai ser no terapeuta, porque existe um campo de proteção que no paciente ele nada vai acontecer com ele. Né? Existe um anjo da guarda, eu creio nisso, né? Existe um anjo da guarda ali que se tu vai ativar coisas muito que não são dentro de um alinhamento divino, creio eu que a pessoa ela vai ser protegida o máximo possível, mas ele também não vai ficar 100%. Nem tu, nem ele. Sim. Né?
Fernanda, nós estamos nos encaminhando para o final. Nós temos 8 minutos. Então, para a gente aproveitar bastante esse tempo, o que tu achas importante a gente ainda trazer aqui para o nosso público? Da tua experiência com esse trabalho? Eu gostaria de fazer um convite para cursos, eu dou curso. E agora eu estou fazendo parte do Instituto Ormezano, que é um curso de pós-graduação em Psicologia Transpessoal. Eu e um grupo de colegas, e a Graciela Ormezano, né, que que trouxe esse projeto, porque eu acho que as pessoas elas têm que estudarem, elas têm que buscarem isso. Então fizemos isso, vamos fazer isso com excelentes profissionais qualificados para trazer esse conhecimento. Sim. É um curso de pós-graduação ou módulos livres. Então, vê o que né? Experimenta fazer um módulo. Eu tô dando curso, eu vou dar no Instituto Ormezano, curso de ervas sagradas dentro de conhecimentos de física quântica. Né? O curso que eu tenho paixão em dar é ervas. Adoro, porque eu conheci muito cedo a energia do xamanismo. A minha avó era da Pastoral da Saúde, trabalhava com ervas. Então é o que eu tenho paixão de cursos de dar, né, são de ervas. Sim. E lá dentro do Instituto Ormezano tem um monte de especialistas que são maravilhosos. Então eu vou deixar esse convite, daí depois eu te envio o link para quem quiser interesse em conhecer. Tá certo. E então, antes da gente terminar, vamos falar um pouquinho nesses 5 minutos que nos restam aí sobre essa tua ligação com o xamanismo. Porque parece, né, para quem tá escutando, diz assim, puxa, mas são coisas tão contraditórias, o xamanismo é tão da terra, é tão chão, é tão primitivo, e de repente a física quântica é algo tão moderno, como assim? Né? Porque parece que o que é mais antigo a gente tem que descartar, né? Em nome do que está chegando agora. Como que tu fazes esse link? Na realidade, eu integro as energias da Terra, da natureza, com energias estelares, com outras frequências energéticas. Tu tem que integrar. Por que eu uso muito o xamanismo no meu trabalho? Porque não adianta só trabalhar com a energia sutil. Isso não vai materializar. Eu acho que isso aí não aterra. Não tem um ancoramento, né? O que eu percebo, assim, de 90% dos atendimentos, as pessoas já chegam desaterradas. E por que tu acha? Elas ficam muito eu acho que tem bloqueios ali no chakra básico e umbilical, e no chakra da terra, que esse que fica uns 20 centímetros abaixo dos pés, teve uma desconexão. E tu achas que isso está relacionado com a nossa forma de viver hoje, que é muito mental? A gente vive como se a gente tivesse só uma cabeça em cima de um corpo, e a gente esquece a nossa ligação com a terra, a gente esquece que nós somos natureza. Tem relação com isso? Sem dúvida. As pessoas não têm consciência nem da própria respiração, imagina dos pés. Né? Sim. Nós estamos muito desconectados da nossa origem, né? Da natureza. A gente não coloca mais o pé no chão, né? A gente esquece disso. E da nossa ancestralidade. Sim. Da nossa ancestralidade. Das nossas bases. Teve um rompimento ali, daí tu tem que buscar. Por que isso? Então, o xamanismo é a minha base. Né? Eu convivi com indígenas desde a primeira infância. Então, eu acho que nada é por acaso. Uma vez uma vivência de respiração holotrópica, pois é, né?
tão cedo, fui parar lá no meio daqueles pré-históricos, como tu tá dizendo. Mas agradeço muito, né? Agradeço muito. Mas é tua ancestralidade? Porque tu já vem com uma caminhada, né, Karina? A gente não chega aqui sem Não, eu passar. digo esse teu contato tão cedo, com 3, 4 anos. Tinhas ancestrais indígenas? Não, meu pai foi um dos agricultores que foi plantar no Mato Grosso. Foi um dos pioneiros a irem dos gaúchos pioneiros a irem para o Mato Grosso. Então, fui com a minha família para lá bem cedo, né? E como nada é por acaso, né, Fernanda? É tão legal quando a gente olha para nossa história daqui para trás, né? E a gente vai montando esse quebra-cabeça e vai honrando tudo que aconteceu para que a gente pudesse estar aqui hoje, enquanto um terapeuta que é único, porque cada terapeuta também ele se fez a partir da sua caminhada, né? E as ferramentas que chegaram para ele não chegaram por acaso. Que nem um exemplo, as mesas, a sintonia que eu tenho, ela vai ser completamente diferente de um colega meu. Nós podemos usar as mesmas ferramentas, mas a sintonia ela é diferente. Sim. Né? Ou do xamanismo, a batida do tambor de um colega, um amigo de caminhada, ela vai ser diferente da minha. Sim. E eu, né? E muitas vezes esses amigos, esses companheiros de caminhada nos acolhem com tanto amor quando precisamos, com tanto carinho, com tanto cuidado, né? Eu acho que tu não caminha sozinha. Em nenhum momento. O que pode acontecer são os caminhos se separarem, cada um ir para um lado, mas é muito, muito bom que não caminhar sozinha. Muito bom ter pessoas que caminhem conosco, né? Porque essa caminhada ela não é fácil. Sim. Né? São processos muito profundos que, se não tiver um acolhimento ali com muito amor incondicional, eu acho que fica impossível. Então, acho que por isso que tu passa pela essa experiência para acolher quem vem para te auxiliar na caminhada dessa pessoa, né? Sim. Para ter esse incondicional em acolher, em cuidar. Sim. Querida, estamos chegando no final. Antes que apareça aqui os segundos restantes, eu quero te agradecer por teres acolhido esse convite para estar aqui com a gente. Tenho certeza que quem está aqui com a gente, quem for assistir, vai se beneficiar muito dessa live, do teu conhecimento, de toda a tua experiência. Foi muito bom conversar contigo, tanto na pré-live quanto aqui agora. Quero te agradecer imensamente pela oportunidade. Imagina. Te agradecer pela oportunidade de ter esse momento de compartilhar, né? Espero ter desmistificado um pouco, mas tentei ser o mais clara possível, não me aprofundando muito na parte teórica. Não adianta, a minha base ela é a ciência, a minha brasa sempre vai ir mais para esse assado, né? Mas eu integro ciência e espiritualidade. Na minha caminhada eu não consigo separar isso. Para mim é impossível, né, integrar. Porque se tu não tem uma base de conhecimento bem estruturado, fica muito difícil tu usar as ferramentas. Então é estudar, estudar e estudar. Sim. Mas acho que ficou bem fácil da gente entender a partir dos exemplos que tu trouxeste. E mais uma vez, então, muito obrigada. Quem sabe numa outra oportunidade a gente volte a conversar para trazer um pouquinho. Estão nos agradecendo aqui, muito bom ouvi-las.
Cidade Fabiane. Quem sabe a gente volta para falar um pouquinho mais dos sirianos, né, Fernanda? Ah, sim, dos seres estelares. Dos Mas seres só se tu estelares. falar também. Se tu falar, daí eu falo. Então tá. Ó, Meurice, gratidão. Gratidão a Selma. A gente que agradece, porque essas lives só tem sentido com a presença de vocês, né, Fernanda? Senão a gente fica falando sozinho e não tem graça. Uhum. Espero ter auxiliado a Valquíria, minha mestra, dentro do Reiki Xamânico Estelar. Né? E todas que tiveram aí, a Marion também, que foi minha prof de mesa. E quero agradecer a todos, todos, todos pela oportunidade. Que bom. Eu fico bem feliz também pela tua caminhada e tenho certeza de que as pessoas que têm acesso às tuas mesas, aos teus atendimentos, devem estar se beneficiando muito. Então, mais uma ferramenta aí à disposição do nosso público. Quem tiver interesse em conhecer a Fernanda, eu sempre deixo o telefone da convidada na descrição ali abaixo do nosso vídeo. E fico à disposição também, se vocês quiserem entrar em contato comigo para passar o telefone da Fernanda também, tá certo? E também o teu trabalho com mulheres, que é maravilhoso. Obrigada, Fernanda. Sabe que eu sou uma fã do teu trabalho desde que eu te conheci, né? Então, muito lindo o trabalho que tu fazes com o feminino. Tu é uma grande referência para mim. Né? Até porque tu já trabalhou muito, a vivência que nós trouxemos me ajudou muito, muito na minha caminhada. Quero te agradecer imensamente pela mulher especial e pela oportunidade que eu tive de cruzar o teu caminho. Oh, digo mesmo. O universo é sábio, nos colocou no caminho uma da outra. Sim. Então tá, querido, uma boa noite para ti, então, tá. Sucesso na tua caminhada. Igualmente, felicidades. Beijo grande. Beijo para ti e para todas as meninas. Então tá. Tchau, tchau. Obrigada.